Bom, hoje temos mais uma review e que se trata basicamente do UX16 da linha de Beyblade X, oficial da Takatomi, e eu estou falando do Clock Mirage 965 Ball. Esse daqui que é um UX16, é um Reno Booster da Unique Line, e esse daqui é basicamente um Reno Booster incrível, pois ele, além de ter um bem muito interessante que é o Clock Mirage, todos os bays aqui, eles acompanham o mesmo combo, o exato mesmo combo, mudando apenas as suas cores. A gente vai ver aqui qual que eu vou tirar, eu não sei, eu peguei de forma totalmente aleatória esse Reno Booster, então eu já dei uma abrida aqui pra conseguir, deixa eu ver se tá o código pra cá, não está, beleza, então a gente vai abrir aqui e ver qual que a gente tira. Então, vamos lá. Arrumei tudo aqui, tirei os plásticozinhos. Então, vamos lá. Abrindo aqui. E a Blade que a gente tirou. Vamos ver. Ok, conseguimos o prêmio. Esse aqui foi muito bom. Nossa, beleza. Eu vou tirar as outras peças do saquinho e já volto. Bom, esse daqui é todo o conteúdo da embalagem. Lembrando, ele é um booster, então ele apenas vai acompanhar o bey. Então, como a gente tirou o prêmio, a gente consegue analisar ele das cores de forma do anime. Então, vamos começar de baixo. E começando com a sua bit. A bit que acompanha este clock é a Ball. A Ball é uma bit de resistência, a primeira bit de resistência lançada em Beyblade X, que ela tem basicamente como o seu próprio nome diz, uma esfera aqui no centro na sua ponta, onde ela vai manter a resistência escapando dos golpes dos oponentes e conservando ela. É uma bit bem simples, de 12 dentinhos, que tá numa cor aqui amarela com um tom meio esverdeado, tá? A câmera ela não é todo esse verde que a câmera tá captando, mas ela é levemente mais esverdeada que a que veio no Wizard Arrow. Ela, por ser uma bit de resistência, não vai possuir aquele reforço a burst finish, como temos aqui, via de exemplo, na Low Rush, que por conta dela dar mais tempo de giro ao bey que estiver utilizando ela. É uma bit extremamente competitiva e que não pode se menosprezar, vista que ela é até hoje uma das melhores bits de resistência que temos no jogo como um todo. Então, essa aqui é a Ball. Em seguida, temos aqui a sua Ratchet, que é uma peça nova. Essa daqui é a 965. 965 é uma Ratchet inteiriça ou Ratchet simples. Essa Ratchet aqui, como a gente pode ver, ela não possui esse esquema de entalhe que existem nas outras Ratchets, como a gente pode perceber, pois isso se aplica ao Clock Mirage, que vai ser explicado mais pra frente. Como a gente pode ver aqui, ela é uma peça inteiriça e ela possui, como o seu próprio nome diz, 9 pontos de contato, que são esses em destaque, tendo 3 mais destacados que os outros 6, mas ainda assim ela possui o mesmo formato de uma 9, que ela é um pouco mais caída para dentro e mais reclusa do que as outras Ratchets, para que ela não receba tantos burst finishes, mesmo sendo uma Ratchet nesse caso simples. E a altura dela é 65, sendo um intermediário de todas as alturas que temos até hoje. Então ela fica entre a altura 60 e a altura 70. Essa aqui é uma Ratchet bem interessante, eu gostei dessa cor, é um magenta que tá aqui bem bonito, e acaba que ao vivo essa Ratchet é muito mais bonita do que aparenta, tá? Lembrando que ela tem um encaixe tanto para a base esquerda quanto a direita normalmente. E por ela ser uma Ratchet simples, ela não vai ter diferença na sua pressão. Então, todas as bits, independente de se possuir ou não essa trava, este reforço, ela vai ter a mesma pressão para todas, independente do que seja. Então, essa daqui é a 965. Agora vamos para o relojão, o Clock Mirage. Clock Mirage é um Beyblade da linha UX do tipo resistência, que possui basicamente uma referência muito óbvia ao
Twisted Temple ou Basalt Horogium, e que nessas cores aqui lembram bastante Flame Beasts, curiosamente, e é um verde bem bonito, é um verde bem escuro e que tem esse detalhe rosa aqui que combina muito. E como sabemos, ele também faz parte dos mesmos bays que fazem homenagem a Metalphite, pois ele possui aqui um formato hexagonal, indicando que isso aqui é uma homenagem a Metalphite Beyblade. Então, é um Bey que faz essa homenagem, é bem óbvio também, e a característica única dele é basicamente ser uma Blade extremamente circular e grande. Quando comparado com outros Beys da linha X, principalmente um específico, que nesse caso é o Wizard Rod, a gente consegue ver que o diâmetro dele é maior que o Wizard Rod, e ele é extremamente circular. E bom, ele possui 60 pontos no seu serrilhado aqui, que são 60 pontos de pequeno impacto, que representando, assim como a sua própria temática diz, que é um relógio que quando completa 1 minuto é equivalente a 60 segundos. E isso é muito inteligente da gente perceber. E outra coisa, ele é um Bey da linha X. Isso, a característica dele é ter mais tempo de giro que todos os outros Beys, mas existe uma limitação nesse tempo de giro para ele não ser tão roubado pelo fator de ser circular. A gente olhando assim de cima, ele parece extremamente roubado, ele é extremamente circular, mas quando olhamos ele de lado, a gente vê que ele é muito alto na sua estrutura. Então, quando a gente vira aqui embaixo, a gente consegue ver a sua distribuição de peso, que curiosamente existe aqui um ponto em V, que eu não sei se é alguma referência ao Basalt Horogium por conta daquele ponto lá de desequilíbrio, mas é bem curioso perceber isso. Mas assim, ele é um Bey extremamente circular, mas que é extremamente alto também. Quando a gente encaixa aqui a ratchet dele, a gente percebe a distância que fica da ratchet dele para o seu ponto de metal. Então, isso aqui é uma forma de equilibrar ele. E outra coisa também é que o seu encaixe aqui das suas travas, ele é reduzido em comparação às outras blades, pois ele apenas vai encaixar com ratchets que tem a terminação em 5, como é o caso aqui da 965, ou até mesmo da 455 e da 385. Eu não vou ter a M85, mas é a mesma questão. Ah, mas e se eu tentar encaixar uma ratchet que tem o formato de gravata aqui, o formato esse entalhe? Ele simplesmente não encaixa, porque o encaixe daqui é menor do que o encaixe do entalhe. Ah, mas e as bits com ratchet inclusas? Ah, temos aqui a Turbo. Ela não encaixa, porque ela ainda assim possui esse formato que é semelhante ao formato do entalhe. Então, a limitação dele para que ele não seja tão roubado é que ele encaixa apenas em ratchet de terminação 5 e é extremamente alto. A ideia principal dele é basicamente ter essa vantagem e desvantagem, assim, equilibrando o jogo, basicamente não sendo tão roubado quanto foi o Wizard Rod no seu lançamento, e até hoje também. Mas não é nada que a gente não consiga parar, não existe nenhum Bey invencível, então a gente tem este Bey incrível. Então, dito de todas as peças do Bey, vamos para a montagem. A montagem é bem simples, a gente vira a Blade aqui de baixo, a gente encontra o entalhe do clock, a gente alinha aqui, como é uma ratchet simples, a gente faz uma pressão para baixar ela, e aí gira totalmente, você vê que está presa, e aí por fim encaixamos a bit, e temos aqui um Clock Mirrored 965 Ball. Esse daqui que é um BU-X, que é muito interessante, eu quero testar muito ele, que a característica principal dele, basicamente, vai ser ganhar de base como Wizard Rod 960 Ball, Cobalt Dragon com Elevate. Então, eu tô bem curioso para ver como esse Clock vai se sair em algumas batalhas. E eu não vou pegar leve, vou pegar alguns combos específicos e colocar ele para batalhar. Então, bora lá. Bom, Clock Mirrored em mãos.
Então vamos fazer um teste com ele contra alguns outros Bs. Eu peguei aqui alguns Bs que aparecem muito em campeonatos aqui de São Paulo, pelo menos. Então vamos ver como ele sai contra esses 3 combos que eu escolhi. Bom, o primeiro B que vai enfrentar será um Wizard Rod 170 Hexa. Então vamos ver como ele se sai até 4 pontos, normal. Pois ele naturalmente já tem muita resistência. Ok. Você vê que ele não tem recuo algum. Ele não tem recuo nenhum aqui. Essa daqui é uma batalha totalmente pra gente ver como ele vai sair contra esse combo que é extremamente utilizado aqui em São Paulo. Principalmente porque é um combo mais de defesa com bastante resistência. É que ela propõe isso pro combo. Mas a gente vê que mesmo assim a X ela tem menos resistência que ele. E beleza. Então 1-0 pro Clock. Vou fazer assim, vou lançar o Clock um pouquinho mais inclinado. Ok. A gente vê que o Clock ele é... Aí ó, agora a gente vê que pelo Clock ele ter começado um pouco mais inclinado, o Rod ele bate ali no plástico dele. Vamos ver. O Rod ele tá desequilibrado, ok. Ponta da 170. Como aqui ele não é feito propriamente para que o Rod ele se saia bem contra bem de resistência. Depois vou fazer um outro teste ali com ele, que vai ser um outro combo. Mas a princípio o Clock ele leva. Beleza. 2-0 pro Clock. Rod. Ok. Esse Rod primeiro, numa potência maior. Pra gente ver se mesmo sendo mais forte, a gente tem essa vantagem. E a gente vê que o Clock ele é bem estável, tá? Ele não é desequilibrado o suficiente pra ter algum tipo de instabilidade. Aí ele bate na parte de baixo e ganha na resistência de novo. 3-0. Ok, Clock. Vai ser novamente mais equilibrado. Clock deu um Extreme Dash. Agora na batalha de resistência. Ok, 4-0 pro Clock. E você vê que ele é muito mais estável que um Rod. Bom, eu não tenho uma peça específica por enquanto, que é Elevate, então eu vou usar a Level, que foi um dos combos que também mais apareceu, que foi o Cobalt Dragon 560 Level. Então bora lá. Ok, lança o Cobalt Dragon, ele tem bastante ataque. A ideia desse combo de Level é que mesmo ele atacando, ele também tem bastante resistência, por conta que a Level é bem estável. Mas nessa matchup, o Clock ele é mais liso, então é quase impossível o Dragon conseguir alguma resistência no final. Aí você vê que ele ataca muito, mas no final não tem nada de resistência. Fica assim 1-0 pro Clock. Clock. Agora o Dragon. A Level, ela tem um conceito muito bom, mas se contra o Clock ela não consegue. Novamente, a Dragon ela fica sem resistência nenhuma. Mesmo atacando bastante, ela não tem resistência alguma, cara. Por isso que nesse tipo de matchup, até contra a Elevate, o Dragon não consegue ganhar. Porque o Clock é extremamente liso. Vou mudar um pouco o ângulo de lançamento do Clock. Clock. E o Dragon se joga. Cara, isso aqui acelera tanto que queimou um pouquinho aqui a mão. Mas assim,
Clock ele já ganhou aqui 5-0. Mas você vê que contra o dragão ele não consegue dar muitos impactos nele, por ele ser extremamente liso, cara. Então é muito necessário do ângulo dele. Se o dragão acerta aqui na Ratchet, beleza, mas como a level ela tem uma base maior, ela não consegue inclinar tanto pra isso. Então, o Clock ganhou essa. Certo, e pra batalha não ficar tão chata, vamos contra então o Shark Scale 160 Low Rush, que também apareceu muito aqui em São Paulo. Então bora lá. Certo, a ideia do Clock pra counterar tipo com ataque assim é muito mais de você lançar no ângulo bom. Mas aqui a gente vê que o Shark Scale ele é muito mais baixo que ele. Então ele vai depender muito de acertar o Ratchet. Mas ó, você viu que eu lançando no ângulo correto, o Clock ele counterou. Então tá 1-0. Ok, Clock. Esse não vai funcionar. Como foi o caso aqui, que por mais que o Shark Scale tenha saído, ele ganhou do Clock. Beleza. Então, ele acaba fazendo 2 pontos. Ok, Clock de novo. E vamos lá com o Shark. Ó, vamos lá. Shark Scale. Lançando bem, o Clock ele countera muito bem os base de ataque. Ele é muito bom. Mas ele é muito... Eu ia falar que ele é muito frágil contra Burst Finish, foi o que aconteceu. O Shark ganhou e a gente conseguiu ver essa fragilidade muito alta. Então, essa aqui foi a batalha. 4-1 pro Shark. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu adorei esse base, sinceramente ele é um dos bases que mais demanda técnica de lançamento, porque ele é muito bom contra base de resistência, é um ótimo counter. Mas numa matchup que, como foi de exemplo ali a do Shark Scale, você tem que tomar muito cuidado e tem que acertar certo o ângulo de lançamento e a potência certa. Porque senão, ele solta bem fácil. Mas, esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado, eu adorei este base. Então, para mais vídeos, eu espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima, falou, fui!